Poder começar? Vamos começar. Olá, amigos, boa noite. Que Jesus nos envolva na sua paz, para que nós possamos dar continuidade ao nosso curso Consciência e Mediunidade. A gente vai ver se vai aprovar todo mundo, né, Percy? É verdade. Porque... Bom, liga aí. Não, já liguei, tá ligado. É. Tô sem micro... agora estou com o microfone. Agora deu, Então, meus irmãos, sempre nós iniciamos numa prece. Vou pedir a Preci que faça uma prece para nós. Hoje temos uma visita importante aqui, que é minha amiga Maria Inês Maia, minha parceira de parapsicologia. Ela ainda está na ativa, ainda tem atendimento, só que ela mora em Volta Redonda, mas ela atende online. Então, se algum desejar fazer um tratamento de parapsicologia clínica, né? Hoje ela veio nos prestigiar com a sua presença. Então, vamos lá fazer nossa prece inicial, harmonizando, fechando os nossos olhinhos, pedindo também àqueles que nos assistem nesse momento pelas redes sociais que façam o mesmo, que possamos levar o nosso pensamento a Jesus, trazendo as energias dos benfeitores maravilhosos que nos acompanham nessa casa, para o nosso ambiente, para que nós possamos estar aqui em perfeita harmonia. Agradecendo a Joana de Ângeles, que nos recebe na sua casa amorosamente, e a todos esses irmãos de luz que lutam sempre pela nossa melhora, pelo nosso aperfeiçoamento. Que nós estejamos receptivos a todos esses ensinamentos benditos trazidos pela espiritualidade. Agradecendo por tudo, demos todos graças a Deus. Então vamos começar? Vamos começar. Oi. Lê ali. Hoje é hashtag número 8, já estamos na 8ª aula. Essa é a segunda parte, né? 2.1, a importância da meditação. A fonte, como sempre, a Consciência e Mediunidade, que é o livro adotado, psicografado por Divaldo Franco, da autoria de Manuel Filomeno Batista de Miranda. E nós temos também, nessa aula, inserido textos do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, as questões 657, 772 e 919, que é uma questão conhecidíssima já, né, por todos. Vocês vão chegar lá e vão entender o que eu quero dizer com isso. E tem também uma parte do Livro dos Médiuns que está no item 34.1. Vamos lá? Vamos. A utilização eficiente do pensamento. Direcioná-lo para os interesses existenciais. Buscar conhecimentos que ensejam a aquisição de uma mundividência. Mundividência. É uma concepção de mundo. Coloquei ali a tradução, porque de vez em quando, com o Divaldo e a Joana de Ângeles, a gente tem que traduzir, porque ele não usa muita palavra do cotidiano. Vocês já tinham utilizado mundividência antes? Sim, então é buscar conhecimentos que ensejem a aquisição de uma mundividência indispensável à adoção de valores e comportamentos. Registrar e fixar ideias emergentes de dentro do inconsciente. Registrar e fixar ideias de fora, telepatias espirituais e reflexo da vida social. Após os registros, selecionar o material utilizável do descartável. Entre parênteses, jogar na lixeira mental. Já vamos explicar tudo isso. Aquietar a mente a tal ponto que permaneça desperta, vivaz, como um espectador vigilante, capaz de tomar consciência da individuação do ser essencial. Então, na meditação, a mente é um fator fundamental, né? Primordial, digamos assim. É a força do pensamento, porque o nosso pensamento é movimentado pela nossa vontade. Leon Denis diz que a nossa vontade é que movimenta a energia do pensamento, que é uma energia. Então, esse pensamento, que
que a gente tem que direcionar, né? E é o que Filomeno de Miranda fala, direcioná-lo para os interesses existenciais. Então, se nós colocamos conteúdo na nossa mente da importância da nossa existência na Terra, e pensar sobre isso, isso é benéfico na hora da meditação. Se nós abarrotarmos as nossas mentes com futilidade, e pior ainda, com raiva, ou com desejos de vingança, ou com ironia, todo pensamento que a gente movimenta interfere na hora de nós entrarmos em contato com a dimensão espiritual. O que é, na verdade, o meditar? Se concentrar, como que eu vou dizer? É viajar para dentro. Ou para fora, né? Não, para fora, porque você acaba consequentemente, mas se ouvir, ouvir os seus sentimentos, prestar atenção na sua respiração, prestar atenção naquilo que você pensa, jogar todos os seus sentimentos ruins. Você veja bem, aqui ele joga uma coisa interessante, né, que a gente pode perceber. Após os registros, selecionar o material utilizável do descartável. Aquilo que a gente deve ou não deve carregar, né? É aquela lixeira mental. Porque a gente se alimenta de tantas coisas negativas, de tantas coisas que não precisa, né? Que a gente fica ali alimentando aqueles demônios, digamos, entre aspas, né? Alimentando, dando alimento para eles já às vezes diário. E às vezes aquele alimento faz com que ele torne-se mais potente do que qualquer outra coisa. Você não consegue vencê-lo. Porque nós, com a nossa vontade, através do nosso pensamento, trazemos esse alimento para esses demônios, digamos assim, entre aspas, né? Então é saber fazer a separação. Isso me interessa? Isso me convém? Isso é importante para mim? Isso agrega valor à minha vida, aos meus propósitos de vida, à minha concepção de mundo. Então, tudo isso você aprende a selecionar, mas isso é com conhecimento adquirido através também de muita luta, porque isso não se faz de uma hora para outra, isso é um processo. Meditar, né? É um processo. É você entrar em contato com o seu mundo inconsciente, né? E também entrar em contato com a supraconsciência. O nosso ideal é entrar em contato com a nossa supraconsciência, ou seja, que a gente possa fazer uma viagem para dentro, num autoconhecimento, porque a partir dos nossos pensamentos a gente cria as conexões com o mundo que nos rodeia, especialmente com o mundo dos espíritos. Qual que é a nossa missão aqui na Terra? O que nós viemos fazer aqui? Nós viemos numa experiência nesse educandário, que é a Terra, para nos tornarmos melhores, irradiar as nossas vibrações, permitir que a gente possa irradiar energias cada vez mais elaboradas, cada vez melhor, mais depuradas. Mais depuradas. Então, se você está num processo de meditação, que é um processo, de repente a gente não consegue meditar, porque os orientais eles falam muito bem que nós aqui no Ocidente, nós temos o nosso pensamento como se fossem macaquinhos loucos, pulando de galho em galho. Porque nós temos o pensamento contínuo. Os animais não têm pensamento contínuo. Só o homem tem o pensamento contínuo. O pensamento contínuo é assim, um pensamento vai puxando o outro. Quando Freud adotou a associação de ideias para ir voltando com a pessoa naquele momento, que é um momento chave para descortinar para ele próprio, porque a terapia, assim, você leva a pessoa, através da associação de ideias, né? Você leva a pessoa até aquele ponto-chave onde ela se deixou machucar, ou ela se traumatizou naquele momento. Então, é através de uma associação de ideias, associações de pensamentos. Por isso, meus irmãos, a meditação
tem tudo a ver com esses passos que Filomeno de Miranda dá. Nós temos que direcionar os nossos pensamentos para os objetivos reais da vida. Porque o que nós vamos levar daqui, dessa existência? São as nossas conquistas morais e espirituais. E essas conquistas dependem do autoconhecimento. Exato. Do autodescobrimento também. Porque você se autoconhecer é uma coisa, você se autodescobrir é outra. Nós já vimos isso em outros cursos, mas nós vamos revisar tudo isso de novo. Então, é importante esses passos. Buscar conhecimentos que enseja a aquisição de uma concepção de mundo, né, diferente desse que a gente prioriza. O que a gente, na nossa vida, a gente faz? A gente prioriza encontrar amigos, a gente prioriza fazer compras, né, a gente prioriza estar bem com as pessoas, estar bem, aparentemente bem. A gente prioriza uma porção de coisas. Mas nós deveríamos priorizar, principalmente, as aquisições dos bens morais. Nós devíamos privilegiar uma luta incessante contra as nossas imperfeições. Isso que nós deveríamos priorizar, né? Depois, registrar e fixar ideias emergentes de dentro do inconsciente, é o que a Preci muito bem falou. Então, você agiu de determinada maneira, aí você falou, nossa, por que eu agi dessa forma, né? Que força é essa que eu movimentei, que eu agi dessa forma? Então, você tem que priorizar esse autoconhecimento, que está na observação dos seus impulsos, das suas ações. Você vai começar a entender que cada estímulo você reage de alguma forma. E você observar as suas reações é que te dá um autoconhecimento, que a gente vai ver mais para frente também. Mas isso não é fácil, sabe por quê? Porque a gente tem uma dificuldade, o ser humano como um todo, muito grande de fazer autocrítica. Né? A gente tem essa dificuldade, vamos conversar, né? Isso é sério, porque às vezes a gente se acostuma com determinados hábitos, certas situações, e a gente acha aquilo natural, quando não é natural. Então, aquilo às vezes pode ser desvendado, reconhecido por nós, mas com muita boa vontade, porque não é uma situação fácil de você reconhecer. Reconhecer que você é orgulhoso. É difícil você reconhecer que é orgulhoso. Para mim não é não. Não, mas você sente... Eu sou puro orgulho. Todos nós somos orgulhosos. Mas isso é uma dificuldade que a gente tem, que se você já reconhece, é bom, porque já é um primeiro passo. Porque você sabe, você sente. Aquela dificuldade é uma das que você vem que trabalhar nessa encarnação. Não é verdade? Essa verdade. E outras. O orgulho é uma coisa difícil. Então, a gente, quando fala aqui, dá a impressão que é fácil, mas não tem nada fácil. É um processo. É um processo. São as nossas dificuldades, que a gente vem trabalhar muito bem, que a Deila falou aqui, né? A gente tem que procurar fazer o quê? A bagagem das virtudes. Que é isso que a gente leva, porque a gente não leva bens materiais nenhum. Quando a gente desencarna, alguém leva alguma coisa? Eu nunca soube que ninguém que levasse uma maletinha com relógios de ouro, com dólares, com isso, com aquilo. A gente só leva, e quem escolhe a roupa da gente quando a gente desencarna são os outros, não é nem a gente. A menos que você já deixe lá escolhido, né? Já seja uma situação diferenciada. Mas a gente não leva nada. Então, o que a gente leva? As virtudes, são as virtudes. Então, vamos vendo passo a passo, registrar e fixar ideias de fora, telepatias espirituais e reflexos da vida social.
nós temos que observar isso também. Por que a gente gosta mais de determinadas pessoas? O que essa pessoa oferece para você? E por que você tem antipatia de uma outra? Em que a outra te incomodou tanto, né? Normalmente, quando você está falando mal de alguém, você está identificando o seu próprio defeito naquela outra pessoa que você está apontando o dedo. Então, esse observar-se no seu trato social, isso aí. Isso é importantíssimo no autoconhecimento. Depois, após os registros, selecionar o material utilizável do descartável. Então, tem coisas que você não deve fixar na sua mente, que não vai fazer bem. Então, a gente cria um lixo virtual, né? Não, isso vai para o lixo virtual. Porque, às vezes, meus irmãos, são tantos desafios na vida, né? Você vai, por exemplo, no meu caso, e da Preci, a gente vai fazer uma palestra. Terminou a palestra, eu falei, meu Deus, eu não fui bem. Porque tem essa impressão. Tem dia que você acha que você correspondeu. Tem dias que você fala, meu Deus, eu não fui bem. Mas se você ficar fixado nisso, você não vai ficar impedido de crescer. Você tem que falar, não, eu não fui bem, como todo mundo um dia também erra, né? Nós erramos. Como diz Pablo Neruda, quem pensa que nunca errou, já morreu e não sabe. Porque todos nós erramos, todos nós temos as nossas falhas. Então, isso daí, essa palestra que eu fiz, que eu não gostei, tem que ir lá para o meu lixo virtual. Porque se você ficar remoendo aquilo... são os demônios que você alimenta. É autocrítica, né? Então, é bom ter a autocrítica, né? E perceber que você não foi bem. Eu poderia ter ido melhor, tudo bem. Mas é não ficar remoendo isso. Porque se você ficar remoendo, ai meu Deus, eu falei aquilo para fulano. Aí você fica remoendo aquilo, fica. Até que um dia você fala, não, eu vou ter que pedir desculpa para ele. Aí você pede desculpa, o cara já até esqueceu. Mas você não, ficou com aquilo que deveria jogar no lixo virtual. Isso que Manuel Filomeno fala. Após os registros do seu dia todo, você, muita coisa, vai jogar fora, pelo menos tentar. Isso aí não foi legal, então vou jogar isso fora. Aquietar a mente a tal ponto que permaneça desperta, vivaz, como um espectador vigilante, capaz de tomar consciência da individuação do ser essencial. O que Filomeno está querendo dizer aqui? Na minha opinião, ele está dizendo, você estar presente naquilo que você está fazendo, é o ser essencial. Quem está aqui nesse momento? Sou eu a individualidade eterna? Ou sou eu aquela persona, né, aquele ego meu que está aqui, criticando tudo, não valorizando, fugindo de vez em quando, né? Quem é que está aqui? Porque o ser essencial é a alma imortal. Esse é o ser essencial. Então, é a gente estar presente no momento. Igual a gente fala na educação infantil. A gente fala assim, eu não tenho tempo de passar com meu filho. Muitas pessoas trabalham muito e tem pouco tempo para passar com a criança. Então, a gente diz, o tempo que você tiver, fica com ele. Seja de qualidade. Seja de qualidade, porque você ficar com o seu filho com um celular na mão, falando com os amigos, mandando recado, não sei, você não está com o seu filho, você não está com ninguém. Para você estar com alguém, você tem que estar inteiro ali, o ser essencial está ali. Então, não importa o tempo, mas a qualidade do tempo, sim. Se você tem 2 horas para passar com o seu filho, então valorize essas 2 horas com ele. Conversa com ele, brinca com ele, senta no chão, faz o que é preciso. Agora,
Ah, eu estou com meu filho, eu vejo às vezes os pais levar a criança no parquinho, larga os meninos para lá e fica todo mundo no celular. Não tem nenhum que está atento ali naquele momento. E o que é uma pena, porque perde essa oportunidade da interação com a criança, que aquela época passa, tudo passa, né? E a gente perde as oportunidades por conta de não estar presente. Então, vamos lá. Estar presente em tudo, né? A meditação. A meditação é uma prática de regulação do corpo e da mente, é uma técnica de operações mentais mais profundas para a compreensão do pensar humano, no seu processo de interiorização, de fazer o pensamento refletir sobre si mesmo ou de silenciá-lo para uma manifestação de forma mais qualitativa. Olha, aqui essa frase, ela mais ou menos resume a ideia do que seja meditar. A meditação é uma prática de regulação do corpo e da mente. É você se ouvir, né? Você se permitir ouvir o seu corpo, a sua energia, como é que ela está? O que eu estou sentindo? Que dor é essa? Que sintoma é esse que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo isso? Eu entendo esse sintoma, eu entendo por que eu estou me sentindo assim. E a nossa mente, por que eu estou pensando isso? Por que esse pensamento veio? Eu não quero esse pensamento, eu não quero alimentar esse pensamento não me pertence. Então, é uma educação, é um perceber-se, e ao mesmo tempo que você percebe, você começa a fazer uma autoeducação, né? É uma técnica de operações mentais mais profundas para a compreensão do pensar humano no seu processo de interiorização, que a Leila falou muitíssimo bem também, né? É você olhar para dentro de você, é você se permitir se conhecer, porque se permitir conhecer não é tão fácil assim. Às vezes acreditamos que nos conhecemos, mas a gente às vezes tem atitudes e falas que a gente depois pensa, como é que eu fui capaz de dizer isso? Como é que eu fui capaz de fazer aquilo? Porque às vezes nós temos comportamentos que a gente mesmo não consegue entender por que você praticou aquele ato. Então, aquilo é sua capacidade, você tem sim condições de fazer aquilo, ou coisa boa ou coisa ruim. Mas nós temos que nos conhecer na maior profundidade possível, dentro das nossas limitações. Mas conhecer-se não é tão fácil assim. Às vezes a gente acredita que se conhece bem, mas nem sempre se conhece tão profundamente que você possa afirmar, eu realmente sei quem eu sou. A maturidade, a vivência, a vida nos faz passar por determinadas situações que às vezes a gente consegue chegar na plenitude. Eu já conheço bem como é que eu funciono. Mas isso é um processo, né, de autoconhecimento e de prestar atenção no seu comportamento, nos seus pensamentos e saber que aqueles pensamentos não são tão bons, mas eu os tenho. Eu tenho que reconhecer que eu ainda penso assim. Eu tenho que reconhecer que eu ainda sinto isso. E não me envergonho nem me critico por causa disso. Eu tenho que aprender a superar isso. Mas eu tenho que reconhecer que eu ainda sou assim. Que eu ainda sinto assim. Que eu ainda sou capaz de fazer assim. Então, esse reconhecimento, esse aprofundamento nas suas motivações, no seu reconhecimento, na sua vida, na sua forma de agir, é importante que você pense dessa forma, que você reconheça isso. Não precisa verbalizar, mas reconhecer já é um grande passo para se conhecer. Porque, na verdade, meus irmãos, ninguém ainda é. Nós estamos sendo, né? É bonito falar isso. Hermínio Miranda repetia muito isso. Eu não sou Hermínio Miranda, eu estou Hermínio Miranda, que é diferente. Que todos os dias nós estamos mudando. Todos os dias é um ensejo de novidade na nossa vida. Se você ficar parado na sua zona de conforto, não, eu gosto da vida assim como ela é, eu não quero nada mais, nada menos, eu só quero isso. A gente estaciona,
Porque o mundo está em mudança o tempo todo, a gente está mudando. E que bom que é assim, né, E que Lili? bom que é assim, E né? que bom que é assim. Todos os dias a gente tem oportunidade de estar melhor. Então, vamos lá. E silenciar a mente também é importante, né, Leila? É, Na meditação e silenciar a mente, porque a gente tem muito esse macaquinho que a Leila falou, né? A gente silenciar a mente, parar de pensar, também é um exercício, nem que seja por segundos. Aí a gente vai aumentando o processo com o passar do tempo. Silenciar a mente. Eu nunca consegui ainda silenciar a mente. É muito, muito difícil você não pensar em nada. Muito, muito difícil. Eu ainda não atingi essa. A gente faz meditação já há uns 6, 7 anos, e assim o meu pensamento vai rápido para regiões, para conexões com os espíritos, conexão comigo mesma, conexão isso, conexão aquilo. E eu acredito até que nesse momento a gente se esvazia da gente mesmo, mas silenciar a mente é a coisa mais difícil que acontece. Só esses grandes yoga, esses grandes mestres, né, que eles conseguem, porque aí eles até levitam. Tem uns que conseguem sair do chão, assim, nessa coisa de estar nesse nível, né, nesse nível de esvaziar a mente. Realmente a meta. Deve ser muito bom. Eu também não consigo, mas deve ser muito bom. Deve ser muito bom. O Livro dos Espíritos, na questão 657, ele diz assim: Deus quer que o homem pense nele. No entanto, quem passa todo o tempo na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque vive uma vida toda pessoal e inútil à humanidade, e Deus lhe pedirá contas do bem que não houver feito. Então, o que Allan Kardec, ao perguntar aos espíritos sobre essas pessoas que vão para os montes, mosteiros, né, que ficam meditando o tempo todo e conseguem entrar no nirvana, que é esse nível de esvaziamento da mente e tal, o que essas pessoas são mais abençoadas por Deus, digamos assim, por essa prática? Então, os espíritos disseram que não, que a gente precisa da meditação para a gente sair um pouco do corpo, né? Que meditar é você se ausentar um pouquinho de você mesmo, da dureza do corpo físico. A sua alma se afasta um pouco no transe, que uma boa meditação precisa ter o transe. O transe não quer dizer que seja só que vai comunicar espírito, não. O transe quer dizer que você entra numa conexão, né? Você é um estado diferente de consciência. Você sai um pouco do seu eu para atingir um espaço onde você compartilha com outras energias diferentes da sua. Aí você pode entrar em contato com os espíritos ou não, mas você sai um pouco do corpo no transe e fala. Você, às vezes, pode estar com muitas pessoas em volta e num lugar muito cheio e você acessar isso em você. Pode entrar em transe em qualquer lugar, até dirigindo mesmo, como o seu hábito é mecânico, tudo que você precisa fazer é mecânico, você pode ter um transe, né, durante o volante, pequenos transes, né, mas você pode sair um pouco daquele espaço ali. Então, o que os espíritos falam é que é mais meritório aos olhos de Deus, que Deus quer que o homem pense nele. Então, quando você está meditando, você está em conexão com as energias maiores da vida, recebendo as vibrações amorosas do Pai Celestial. Mas Ele quer que você transforme essa energia para servir a humanidade. Nós estamos aqui a serviço do Pai, todos nós. Quer queiramos ou não, estamos aqui para nos irmanarmos, né? Sermos irmãos
realmente que somos, que todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos irmãos. Então, é importante que a gente tenha um espaço para meditação, para entrar nesse transe positivo, entrar em contato com a dimensão mais ampla da vida, e, às vezes, até para auxiliar também irmãos nossos, que estão numa dimensão menores, também acontece isso, né? Você pode entrar num transe e sintonizar com o seu obsessor, por exemplo. Aí ele te faz uma ameaçazinha, te fala alguma coisa ruim, mas você o está beneficiando. Então, é importante a gente ter consciência do nosso papel no mundo. Nós viemos aqui para crescer e para fazer os nossos irmãos crescerem também. Porque não há mérito também você ficar vivendo em transe, e você ficar vivendo num morro, aí, numa colina, né? Vivenciando só aquele jejum, aquele transe, aquela meditação. Isso é um ato até um pouco visto, pelo que você está lendo ali, um pouco egoísta. Porque, na verdade, você está percebendo que a sua situação está olhando para você, mas existem pessoas à volta que precisam de nós, que precisam da nossa ajuda. Então, quando você divide, compartilha, você está sendo muito mais útil do que fazendo apenas meditação, que a Leila está acabando de falar. É bom, sim, a gente deve fazer, mas isso só não é suficiente. Os monges do Tibete, eles propõem uma meditação em ação. Aquele Dalai Lama, eu adorei quando eu li, ele deu uma entrevista a respeito disso, ele propõe uma meditação em ação. Então, você pode estar lavando um prato, por exemplo, na sua casa, e estar meditando, dizendo assim, nesse momento eu estou lavando não é só esse prato, eu estou lavando também aquela raiva que eu senti hoje, eu estou lavando aqui a minha tristeza, eu estou jogando fora aqui a minha tristeza. Então, você pode, todo o tempo que você está em movimento, é o seu pensamento que pode ser transformado numa meditação. Você está em ação, por exemplo, agora que eu estou tendo que fazer fisioterapia por causa do meu joelho, e eu estava pensando hoje, quando eu estava puxando aquelas borrachas assim, eu estava falando assim, meu Deus, eu devo ter torturado alguém assim, puxando borracha, porque depois eu falei, olha, muda o pensamento. Vamos olhar essa borracha de um lado positivo e não no lado de prova e expiações, né? Eu estou aqui melhorando minha musculatura, eu tive que me vigiar para não pensar bobagem, porque senão a sua tendência é se vitimizar. A sua tendência é se vitimizar, achar, meu Deus, por que eu tenho que passar por isso? Pelo amor de Deus, não sei o quê, não sei o quê. Mas não é, o pensamento precisa estar em ação a seu favor. Quanto mais você pensar no bem, naquele momento não está agradável, né? Você está numa condição que não está agradável. Ao invés de você usar o seu pensamento para reclamar, o ideal é a gente usar o pensamento para nos favorecer. Opa, então eu estou com um tempinho aqui, eu vou pensar em coisa boa. Igual quando eu fui fazer o exame de colonoscopia, quando acabou aquele exame, a médica falou assim, a senhora faz palestra? Aí eu falei assim, não, porque a senhora ficava o tempo todo em introdução, desenvolvimento. Conclusão, muito obrigada, muito obrigada. Irmãos, meus irmãos. No meu delírio do exame, ela ficou impressionada, que eu falava o tempo todo. Eu falei, nossa, muito obrigado, meu guia espiritual. Foi ele que me orientou para eu sair daquilo ali, né? É isso. Então, vamos lá. Sim. Enfim, em movimento, e aí eu consigo entrar, né? Porque eu não entendo, não sei se eu estou certo, mas o meditar para mim é você olhar para dentro, né, e começar a entender que todo o processo que está acontecendo
É isso aí. com a influência. E comigo só funciona se estiver fazendo exercício físico, porque parado eu durmo. Pois é a meditação em ação proposta. A mente não para. Olha só, pessoal da internet, para a gente não ficar aqui com esse vazio. Esse rapaz que está aqui assistindo, esse senhor, ele está falando que ele só consegue fazer a meditação ativa. Ou seja, ele só consegue meditar quando ele pratica esporte. Quando ele está fazendo uma caminhada, quando ele está andando de bike, não é isso? Quando você está fazendo alguma coisa que ele consegue prestar atenção nele, nos sentimentos dele, que ele consegue fazer uma viagem interna. Não é isso? E se ele, meditação. E se ele for parar, ele dorme. Foi isso que ele falou. Meditação em ação. Porque dormir, você vai se desdobrar. Aham. Rosana quer falar. É que a meditação é você estar presente no momento presente. Isso que é o significado da meditação. Então, quando você está presente em qualquer atividade que você está fazendo, você está prestando atenção naquela atividade, seja comendo, seja se exercitando, seja durante o banho, você já está meditando. Você precisa estar numa posição sentado. Aquela posição padrão, Você pode meditar fazendo coisas quando você presta atenção naquilo que você está fazendo. E a meditação debaixo do chuveiro, gente, é a melhor meditação que tem, porque aí você vai lavando tudo. Você vai lavando, fala, nossa senhora, vou sair daqui zerada, vou lavar tudo, vou lavar minha dor de cabeça, vou lavar tudo aqui dentro desse... Pode fazer até o autopasse, né? Pode até ser um autopasse. Vamos lá. Espera aí, Rô, nós temos que seguir. Depois a introversão e a extroversão. É você, né? Vai, fala aí, a gente Os fala junto. Os espíritos propõem um equilíbrio entre o abrir-se para fora, a extroversão, e o mergulho para a busca do eu, a introversão. Facilita o despojamento do ego, o que se dará a partir do acesso aos campos imensos do inconsciente e do superconsciente. Nem passar o tempo todo na meditação, nem desprezá-la, suprimindo-a totalmente como processo mental. Então, aí está bem esclarecidinho. Você faz a meditação para se autoconhecer e, ao mesmo tempo, para se conectar com a dimensão espiritual na supraconsciência. Por que isso é importante, meus irmãos? Porque nós somos seres interexistentes. Essa palavra é do Herculano Pires, professor Herculano Pires. Nós vivemos na materialidade e vivemos na espiritualidade. Nós somos espíritos imortais. Então, não adianta ignorar isso. Eu não quero saber de espírito, não quero saber de conectar com ninguém fora daqui da materialidade. É uma opção que você tem, mas é uma pena. Porque a dimensão espiritual, quando você se conecta com os mestres, com os mentores, com os avatares, não importa o nome que você dê, você está trazendo para a sua alma vibrações de saúde, de paz, de harmonia, que eles trazem esse tipo de fluidos reparadores. Você está tratando a sua organização física quando você se permite, antes de dormir, por exemplo, se conectar com o seu guia espiritual e conversar com ele que você gostaria de ir num campo qualquer da dimensão espiritual, um campo do conhecimento qualquer, para você se aperfeiçoar. Se você pudesse se afastar um pouco da lei da gravidade aqui, não ficar tão fixada no mundo material, no terra-terra, você poder sair um pouco dessa dimensão, isso daí só vai acrescentar saúde, paz, harmonia à sua vida. Então, muitos dos nossos males físicos, das nossas doenças, tem a ver com esse apego
à realidade material. A gente não quer sair daí, dorme e fica vigiando o corpo. Ou então, quando sai um pouquinho do corpo durante o sono físico, fica aprisionado pelas preocupações do dia a dia, pelos medos, pelas angústias. Vai sonhar exatamente com aquilo que aconteceu durante o dia, que talvez tenha trazido algum transtorno para você, porque você fixou a sua mente, não conseguiu se desconectar daquilo. E aí você vai dormir com aquele problema. Você faz carinho nele a noite toda. Não é verdade? É verdade. Fica ali alimentando aquilo. Por quê? Porque você não se desligou daquilo. E aquilo vai dormir junto contigo. Quer dizer, você não dorme, você não descansa. Às vezes você acorda mais cansado do que quando você deitou. É porque o sono reparador não é mais do que 20 minutos. Vocês sabiam disso? A gente gasta muito tempo para chegar nesse sono profundo. Esse tempo que a gente gasta, essa jornada que a gente gasta nessa luta para chegar ao sono profundo, é que você acorda assim, cansado, parece que você nem dormiu. Diga. Pelo que vocês colocaram, essa questão de a gente ter um problema, que a gente vivenciou, igual ela colocou, que você vai dormir com ele. Faz carinho nele. Faz carinho nele. Mas ao mesmo tempo tem aquela questão de quando você dorme, você tem desdobramento, você vai para outros planos, seja, como é que você vai para outros planos, vai vagar, vai ter desdobramento, e esse problema que você vivenciou vai estar vinculado a essa viagem que você faz. Quando o problema, se a gente não puder resolver o problema, você pode combinar com o seu guia espiritual e falar assim, olha, amanhã a gente pega o problema de novo, por enquanto eu preciso dormir, entendeu? A gente faz um combinado com o guia espiritual, porque se você ficar remoendo a noite toda aquele problema, não vai te ajudar a solucionar o problema. E Leon Denis tem uma frase que é muito importante, ele diz assim, a noite é boa conselheira. Então, se você tem um problema para resolver, não tenta resolver de noite. É verdade. Dorme. Mesmo. É verdade porque mesmo. Você acorda intuída de como resolver o problema. Olha, é interessante. Eu não conhecia nem pensava na trilha de espiritismo, nada, desde lá de trás mesmo. Durma uma noite sobre seus problemas. Eu acho essa frase fantástica. Eu já usava isso quando era garotinha. Porque quando você acorda no dia seguinte, você se desliga, você acorda, você já tem um outro olhar. Aquilo que estava negro já não fica cinza. Não fica branco, mas fica cinza. Porque você se afastou um pouco e você conseguiu perceber alguma solução, ou nenhuma. Mas você não consegue se deixar afetar tanto por aquilo. Tem uma diferença. Dormir uma noite sobre os seus problemas. Ou seja, se afastar um pouco. Isso é importante até para você tomar uma atitude lúcida, uma atitude inteligente para resolver o problema. Se você vai no ímpeto, no instinto, praticamente você tem grandes chances de fazer bobagem, de decidir errado. É verdade. Meus filhos, agora no Natal, quando a gente se reuniu, eles falaram assim, mãe, na altura da sua idade, o que você diria para nós, a coisa mais importante que você diria para nós? Aí eu falei, meu filho, eu aprendi a dizer aham. Eu parei de responder imediatamente o que as pessoas, num desafio, numa discussão, as pessoas querem levar adiante. Eu aprendi a falar aham, tudo bem. Por quê? Porque quando você está sob o impulso de você mesmo, do seu jeito de ser, você corre o risco de errar muito, de falar bobagem, de falar o que não deve, entendeu? Então, engole um pouquinho, pensa um pouquinho antes de falar. Nós somos seres inteligentes. A gente tem que levar para a nossa cabeça o pensamento e examinar o que eu vou responder. O que eu vou responder vai ajudar em alguma coisa, ou eu só estou respondendo porque eu estou com raiva da pergunta, entendeu? Ou eu não entendi a pergunta. Então, quando alguém tenta
brigar com você, eu já aprendi. Eu falo, aham. E nesse ram-ram, você está trabalhando uma coisa muito importante, tá? Que é o seu orgulho de se responder de imediato, né? É a agressividade que você está reduzindo e aquilo vai te causar menos estresse, automaticamente vai afetar menos o teu organismo, entendeu? Em todos os sentidos. Aquilo vai trazer muitos benefícios. Esse ram-ram é de uma sabedoria incrível. É mesmo, Não é? Porque você está trazendo para aquela pessoa uma condição de dizer assim, eu não quero discutir. Eu não vou entrar nessa energia. Você já reparou o Chico Xavier, ninguém consegue brigar com ele, ninguém conseguia, né, brigar com ele. Porque tudo que falava com ele concordava. Aí a pessoa falou, o Chico falou isso, falou isso, falou. Ele não falou nada, ele só falou, minha filha. Tá bom, minha filha. Ele não criava polêmica com nada. Isso é sabedoria, gente. Você trabalha... Não adianta. E você está nessa situação, você está trabalhando as suas imperfeições. O voto de silêncio. Vai lá, Priscila. A palavra é uma faculdade natural e Deus condena o abuso e o não uso da faculdade. Espera aí. A palavra é uma faculdade natural e Deus condena o abuso e o não uso da faculdade da fala. O silêncio também é útil. Ai, gente, bateu o que a gente falou. O silêncio também é útil. Pois no silêncio... pões em prática o recolhimento, teu espírito se torna mais livre e pode entrar em comunicação conosco. Isso é a espiritualidade falando, tá? Essa questão já sinaliza a importância da meditação como processo facilitador da mediunidade. Porque quando você entra nesse processo, você abre canal para facilitar o acesso da mediunidade até você. Você cria possibilidades, sinaliza a importância da meditação como processo facilitador da mediunidade. É nesse campo que a Leila se refere, porque você, no momento de meditação, você consegue transcender, você consegue atingir outros planos, outras energias. Você se abre para isso, você se afasta um pouco do corpo e consegue fazer essa conexão. É esse silêncio, é o silêncio útil. E ele aqui diz uma coisa muito importante, a palavra é uma faculdade natural e Deus condena o abuso. Porque às vezes falar demais também é prejudicial, viu? A gente tem a faculdade, mas deve sabê-la usar. E o não uso da faculdade da fala também é um erro, né? E não o uso da faculdade da fala. É o tal voto de silêncio. É o né? voto de silêncio. Ficar 3, 4 dias, 5 dias, 10 dias no voto de silêncio. Então, isso daí, os espíritos na questão 772, esse voto de silêncio não acrescenta nada se você não utilizar esse processo como corretor de alguma coisa que você deseja. Existem muitas meditações aí. A minha sobrinha, por exemplo, fez uma meditação com um guru lá de Brasília, não sei, e eles ficaram 17 dias sem falar, não podia falar. Eu 17 morro. Dias sem falar. Eu morro. Você já fez? Pois é, 17 dias sem falar. Pois é, tem essas linhas aí de pensamento que, como eu não conheço o benefício disso, eu não sei se eu conseguiria também ficar. Não, você não conseguiria. Eu não conseguiria. Você não conseguiria. Mas a Marinês, minha amiga, que fez lá na Índia o voto de silêncio, mas ela podia falar com a árvore, É porque lá em casa, com meu marido, às vezes eu falo com a porta, porque quando eu estou querendo conversar com ele e não me dá atenção, aí eu falo assim, ô porta, é o seguinte, deixa eu te contar uma coisa. Eu falo para a porta, eu falo com a janela. Então, o importante é você usar a fala, porque nós temos a possibilidade de nos comunicarmos. Agora, não posso criticar também esses movimentos aí do silêncio, que deve ter algum benefício no caso do autoconhecimento, da valorização, de repensar a vida, né? Tem várias vantagens. Igual um outro amigo nosso que foi para dentro da caverna, ficou 12 dias na escuridão total, eles foram. Então, eles não sabiam o que era dia, o que era noite. E aí, quando eles saíram de lá, saíram muito diferentes. Isso é enlouquecedor. Porque é um treinamento, assim,
não sei se vale a pena também, É. não sei se não vale, porque eu não tenho essa experiência Ela fala também. com a porta. Eu, por exemplo, com meu marido, eu falo às vezes para ele que ele é muito mais calado, né? Eu sou muito mais falante, e nós não conseguiríamos, Leila. E aí eu falo assim às vezes para ele, fala. Ele fala, você falou, já falou. Já falou tudo. Você já falou tudo. Agostinho, o santo de Hipona. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim de cada dia, interrogava a minha consciência. Passava em revista o que fizera e perguntava a mim mesmo se faltara a algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. É na questão 919, muito conhecida do Livro dos Espíritos. Deus está sempre tentando nos dar coisas boas, mas nossas mãos estão muito ocupadas para recebê-las. É uma frase de Santo Agostinho. Essa questão dá uma palestra, né? É, porque você examinar no final do dia o que você fez durante o dia, que você não repetiria, ou que você não aprovou muito, que a sua consciência é examinar a própria consciência cada dia ou cada noite. Tem pessoas que fazem isso pela manhã. Santo Agostinho fazia isso à noite. Quando ele ia dormir, ele ficava pensando, né? Fiz o que eu gostaria de ter feito. Alguma coisa que eu fiz, se eu alguém, se fizessem comigo, eu reprovaria, eu aceitaria, eu concordaria. Quer dizer, faça ao outro o que você gostaria que fizessem com você, né? E tem uma técnica da parapsicologia, estou vendo a Marinês aqui, estou lembrando, que para você, quando você está com insônia, tem uma técnica interessante aqui para você voltar no seu dia. Você fala assim, o que eu fiz? Vou voltar no meu dia. Então, você começa, na hora de dormir, você fala assim, agora mesmo quase eu mudei meu pijama. Antes de eu mudar o meu pijama, o que eu estava fazendo? Antes do que eu estava fazendo, o que estava acontecendo? E aí você vai voltando até o seu levantar. Olha, pode ter certeza, quando chega lá para o meio-dia, você já está dormindo. Você não aguenta essa revisão inteira. Então, é fazer uma... Só faltam 5 minutos, então vamos lá. Reflexões com Santo Agostinho, vai lá. E esse texto é grande, né? Vai, só ler. O que você tem feito, conforme as circunstâncias, qual foi o objetivo do seu procedimento? Nas ações diárias, é importante encontrar um motivo de cada uma delas, examinar se não houve alguma dissimulação inconsciente, uma distância emocional entre o que você fez e o que transparece da ação praticada, ou seja, você foi dissimulado? Se fez alguma coisa que feita por outrem, você... mas ele veio agora o slide, né? Se fez alguma coisa que feita por outrem você censuraria, é o princípio da reciprocidade, que já ensinara Jesus, colocar-se no lugar do outro. Isso tudo a gente já falou, né? Então a gente pode passar batido. Fez alguma coisa que não confessaria a ninguém? É querer parecer o que não se é. É ocultar-se com a máscara da hipocrisia as intenções do agir e do ser de cada um. Ou seja, né, quando a gente bota aquelas máscaras e quer transparecer aquela pessoa que a gente não é. Né? Vamos lá? Ainda com Santo Agostinho, se Deus o chamasse nesse momento, temeria o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Essa pergunta remete a outras questões. Tem-me faltado coragem de me desculpar quando erro ou desconsidero alguém? Deixo-me influenciar por julgamentos feitos por outras pessoas, agindo como se fossem meus esses julgamentos? Já me referi de forma desabonadora a alguém? Eu tenho tido coragem moral de discordar da opinião alheia com relação ao caráter das pessoas que penso diferente? Então, Santo Agostinho enseja todas essas perguntas que a gente se faça no momento de adormecer. É preciso ter coragem para enfrentar as próprias dificuldades. Dependendo da dificuldade, você nem vai dormir, tá? Conclusão.
Fala aí. Quem ora fala, quem medita ouve. Joana de Ângeles. Seja qual for o intervalo de tempo escolhido para analisar suas ações, o mais comum é às 24 horas diárias e às 24 horas diárias, começar da última hora para a primeira, procurando, se possível, estabelecer uma relação de causa e efeito entre as ações praticadas e as atitudes assumidas. Por exemplo, seria a prática desta vida ou trouxe hábitos de vidas passadas? Seria a prática desta vida ou trouxe de hábitos de vidas passadas? Maria La Sala Batar, guia para o reconhecimento de si mesmo. É isso mesmo, Lelê? É isso mesmo, é uma escritora que no livro, Manuel Filomeno de Miranda cita que é esse exemplo. Seria a prática desta vida quando é você se observar e se perguntar, eu aprendi isto nessa vida, aprendi com a minha mãe, eu aprendi com meu pai, eu aprendi com meus irmãos, ou eu não aprendi aqui nessa vida, eu já trouxe de vidas anteriores. Porque quando a gente educa os nossos filhos, a gente percebe que muitos trazem hábitos que você realmente não é da família. Eles trazem nele conceitos que são repetições de escolhas feitas anteriormente. Tem gente até que às vezes julga, nossa, fulano tem uma mãe tão boa, um pai tão bom, por que esse menino pegou esse caminho, né? Não, tem a ver mesmo com... tem a ver com aquisições de vidas anteriores. É o que ela está falando, aquisições de vidas anteriores. Até nesse caso, os pequenos gênios todos trazem esse conhecimento de vidas anteriores. Por exemplo, você vai estudar um instrumento musical qualquer, especialmente o piano. Você gasta 12 anos no conservatório, igual eu, fiz 12 anos de conservatório, não sei nada. Eu sei uma purelize assim, de Beethoven e acabou. Mas por quê? Porque talvez tenha sido a primeira encarnação minha na música, mas os espíritos já me disseram que não, que já é a segunda. Então é que falta talento mesmo ou dedicação. Na verdade, você vê às vezes crianças de 4, 5 anos. 4, 5 anos, virtuoso. Agora, não é privilégio, é esforço dele em vida anterior, porque Deus não dá nada de graça. Porque você não perde as suas potencialidades. Você carrega as suas potencialidades. Porque a gente encarna, isso aí daria uma discussão bem gostosa, porque você reencarna por afinidade. Então, muitos dos defeitos e qualidades que você pensa ter, você identifica nos seus familiares. Então, você fala assim, eu sou rancorosa, era minha mãe. Ou eu sou chorona, era minha mãe. Ou eu sou estupim-curto, era meu pai. Ou isso, aquilo, aquilo outro. Você identifica no meio dos seus familiares. Por quê? Porque você reencarna por afinidade. Então, você adquire, ou seja, consolida coisas que você já tinha. No entanto, algumas crianças apresentam isso que você falou, essa genialidade, que não é da família. Você não tem explicação, você não tem uma explicação. Você vê que Bach teve 20 filhos, né? 7 com a primeira esposa, e 13 com a primeira esposa e 7 com a Ana Madalena, que foi a segunda esposa. Ele só teve 3 filhos ligados à música. Tanto ele quanto a mulher eram músicos. Todas as 2 mulheres eram músicas. E os filhos não tiveram essa genética aí. Embora tenha tido o merecimento de nascer filho de Bach, né? Não tiveram segmentos como o pai. A gente vê muito isso, que o espírito já traz na sua bagagem de existências anteriores. Então, vamos terminar fazendo a nossa prece, porque já está na nossa hora, né? Falar com Jesus, agradecer esses momentos. Querido Jesus, muito obrigada, Senhor, por esse curso, por essa casa que nos abriga. Muito obrigado pela nossa mentora, Joana de Ângeles, sempre atenta a todos os trabalhos da casa,
espírito de luz, que onde quer que se encontre, ela sempre irradia força, coragem, disposição. E nós te agradecemos, Senhor, por isso. Permita que cada um de nós, ao sairmos daqui, possamos levar essas vibrações amorosas para que, onde quer que nós estejamos, possamos refletir a sua paz e a sua luz. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Boa Páscoa.